Depois de mais um empate e uma iminente eliminação na Copa Libertadores, o Beldia continua como técnico do Fluminense? Estou de volta aqui no canal do Leste para responder essa pergunta para vocês e trazer detalhes de bastidores, mais uma vez, um dia após um resultado ruim e uma pressão que só aumenta para a demissão do técnico argentino, inclusive internamente dentro do clube também. E aí é importante entender esse contexto, o passo a passo de tudo que está acontecendo, para que depois a gente possa responsabilizar as pessoas certas e não só achar que basta sair o Zubeldia que tudo automaticamente se tornará um paraíso no Fluminense. E isso não vai acontecer. Até gostaria que ocorresse, que fosse só isso, só demitir o treinador e depois tudo daria certo. Mas nem sempre é tão simples assim. Você chega aí, deixa seu like, seu comentário e se inscreva aí no canal, como sempre, contando e esperando a ajuda de vocês. Vamos lá. Ontem à noite, ainda na live, no pós-jogo lá no Jornada, a gente trouxe a informação de que o Fluminense, na verdade, a diretoria, na figura do presidente Matheus Montenegro e do diretor-geral Mário Bittencourt, havia se reunido ontem após o jogo. Isso foi, sei lá, pouco mais de uma hora depois da partida, né? Foi o Gabriel que trouxe essa informação lá no Jornada. E depois a gente apurou também que, na verdade, o encontro seria num restaurante aqui na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro. Hoje já teve, inclusive, informação do Lucas Ribeiro, que é repórter lá do Jornal o Globo, afirmando que aconteceu também uma conversa ali no Maracanã. Mas ele é algo normal, habitual, de se acontecer. Enfim, pela manhã, nesta quarta-feira, o Fluminense entrou em contato comigo através da assessoria de imprensa do clube, negando que houve uma reunião, de fato, entre presidente e diretor-geral. Que essa reunião não aconteceu, alegando que essa reunião não aconteceu. E aí, enfim, é a versão do clube, tem o que a gente apurou, tem a versão do clube que eu estou passando aqui para vocês e acrescentando como dever jornalístico. Também pode ter sido um jantar, que aí não se trata de uma reunião oficial da diretoria, mas é um jantar, algo que também acontece com frequência. Por exemplo, Matheus Montenegro e Mário Bittencourt já saíram para tomar chopp depois de vitórias do Fluminense. Então, algo também que acontece com certa frequência, só que agora com motivo diferente. Tá? Então, só trazendo para vocês aqui um pouco a apuração dos dois lados dessa situação. Hoje no CT é dia de folga. Então, normalmente, dia seguinte ao jogo, sempre tem também aquela reunião para atualizar a situação ou tomar uma decisão definitiva. A demissão do Zubeldia poderia acontecer no dia de folga? Claro, poderia ser marcada uma reunião com ele. Ele iria lá no CT, estaria demitido e segue a vida. Se fosse um dia de treino, ele chegaria mais cedo, também resolveria a situação e já não treinaria mais o time. Mas o que a gente apurou no momento é que ele está mantido no cargo. Pelo menos por enquanto. É a informação que a gente recebeu no Jornada, o Gabriel trouxe essa informação e já vinha apurando já desde ontem. E o que a gente pode dizer é que por hora o Zubeldia segue no cargo. Até o jogo contra o Palmeiras, vou falar o que eu falei antes do jogo de ontem. Não faz o menor sentido manter o cara, não faria o menor sentido manter o cara para demitir ele agora. Qual a razão disso? O time da demissão... Primeiro, houve uma oportunidade ideal para se discutir o trabalho antes da Copa do Mundo. Continuaram acreditando. Houve uma segunda oportunidade, com o time já caindo numa competição. Eliminação na Copa do Brasil. E teve gente que continuou acreditando, achando que num passe de mágica tudo iria mudar. Mantiveram o Zubeldia. E agora vai demitir? Do ponto de vista deles, não faz o menor sentido. Eu queria, falei sobre isso mais cedo, por mim ainda assim seria demitido para tentar, pelo menos na base do anímico, da empolgação, mudar alguma coisa no vestiário. Dar uma chacoalhada nesse vestiário. Para ver se esses caras tomam vergonha na cara. Como uma última tentativa. Porque esse time vai cair na Libertadores, gente. Só um milagre. Só um milagre. Assim, só se acontecer dentro de campo o que não ocorre há meses. E eu torço muito por isso.
Mas qual a posição dos jogadores em relação ao Zubeldia? Os jogadores gostam do Zubeldia? Tem muitos jogadores que gostam do Zubeldia. E tem muitos também que estão insatisfeitos com algumas decisões que foram tomadas por ele. Aquela situação do Fla-Flu, do adiamento, muita gente não aceitou, não engoliu aquilo, e até hoje isso tem uma certa repercussão. Não é só isso, tem outras questões também. Então ele não é querido por todo o elenco. Tem jogadores que já manifestaram insatisfação internamente com algumas decisões que foram tomadas. E, desculpa, eu não consigo olhar para esse time jogando e enxergar confiança no trabalho do técnico. Eu não consigo enxergar esses jogadores correndo pelo técnico. Porque se eles estão fazendo isso, eles estão de sacanagem. Porque, pelo contrário, é tanta ruindade, é tanta dificuldade, que às vezes eu acho que estão de sacanagem para derrubar o cara. Então, esse discurso para mim não cola. Entre a diretoria, não há um discurso, não há unanimidade. Paulo Angione, por exemplo, é a favor da demissão do Zubeldia desde a eliminação para o Vasco. E já ouvi também que o Matheus também era. Mas quem sempre defendeu muito o trabalho do Zubeldia foi Mário Bittencourt. Se a gente voltar num passado recente, inclusive, aconteceu uma situação parecida com o Roger Machado. O Roger Machado é demitido depois da eliminação da Libertadores. Então é forma de atuação, é perfil de atuação e de tomada de decisão. O que não surpreende pelo padrão que é adotado. Provavelmente haverá outras reuniões até o final de semana. Amanhã o elenco se reapresenta, mas é importante entender que nem entre a diretoria e muita gente que apoia a gestão, que trabalha para a gestão, é também a favor e pressiona para a demissão do Zubeldia desde o jogo contra o Vasco. Há uma pressão interna grande também. Não é uma pressão só externa. Há uma pressão interna também, no sentido, pressão de muita gente que talvez não fale diretamente para o presidente, para o diretor, mas muita gente que apoia a gestão e que é a favor da demissão. Essa decisão não foi tomada, decidiram irem abraçados para a Argentina e podem morrer abraçados na Copa Libertadores, infelizmente. Essa é a situação e por isso eu fiz questão de ressaltar mais cedo que para mim está muito claro, evidente, e eu não vou aqui mais ficar responsabilizando o Zubeldia. O Zubeldia é um técnico cumprindo aviso prévio. A questão é que não há convicção para tomar algumas decisões importantes. Não há consenso e a gente não sabe quem manda mais. Ou vocês acham que essas reuniões que acontecem é tudo na base do amor, da paz e da harmonia? Não faria nem sentido se fosse. Porque, cara, cada um defende uma posição, é um calor do momento, é a pressão e argumentos, e é natural que isso aconteça. Então não há uma convicção já plena há um tempo. A situação foi se arrastando e agora o clube na semana que vem pode ficar fora da Libertadores e vai ter que disputar o Campeonato Brasileiro somente até o final se isso acontecer e se não tiver força para brigar por uma vaga na Libertadores, que é o que a gente espera, seria o mínimo, porque não sabemos também depois quem vai chegar, quem vai assumir, a gente não faz ideia. Se não tiver força para brigar pela Libertadores, vai ter que se contentar com uma Sul-Americana. Então, assim, o cenário é muito ruim. Tanto é que as pessoas que falam com a gente, falam, por hora, por enquanto, decisão de agora. É por quê? Porque isso pode mudar a qualquer momento. E pode. Pode ser final de semana? Pode. Só que o timing já passou muito tempo. A gente está pelo milagre. Com o Zubeldia no comando, é improvável. Mas a gente está falando de futebol. Se ele for demitido até lá, estamos pelo milagre, temos uma chance, por mais difícil que seja, mas tem alguma coisa. Agora, o que a gente viu ontem em campo, o que a gente tem visto, imaginar que esse arremedo de time, com essa postura, com essa vibração ou vibração negativa que eles estão transmitindo, vai chegar na Argentina e vai ganhar esse jogo, ou até mesmo empatar. Me surpreenderia muito. A responsabilidade de tudo que acontecer, ou de tudo que acontece e vai acontecer desde a eliminação para o Vasco, é da diretoria liderada por Matheus Montenegro e Mário Bittencourt,
principalmente também Paulo Angione. Eles que são os principais membros dessa cúpula do futebol atual do Fluminense. Pra gente fechar aqui, eu vou colocar para vocês na tela. Fute Fanatics acabou de mandar pra gente, jornada 12% de desconto, não é 10, 12% de desconto nessa camisa aqui, camisa estádio, tá? Uma versão diferente aqui para vocês, diferente da camisa do torcedor, da camisa do jogador, e mais em conta também, tá? Então, R$ 299,90 é o preço, todos os tamanhos. Você clicando no link aí embaixo, vai utilizar o cupom JORNADA12, beleza? Cupom novo. Você vai lá e pode pegar mais barato para ter uma camisa também oficial do Fluminense e da Puma, tá bom? Um abraço para vocês e a gente volta com mais informações em breve aqui no canal do Lessa. Tamo junto.